Salve, salve rapaziada, Rafa Albano aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o fim do relacionamento aí da Virgínia com o Zé Felipe, do ponto de vista de um especialista em sedução e relacionamento. Mesmo porque, cara, eu não sou muito de comentar essas coisas, porque eu acho engraçado, sempre que acontece uma separação de um famoso, aparecem os famosos engenheiros de obra pronta, pra dizer que já sabia, pra dizer que era óbvio, mas eu não vi nenhum desses falando que isso iria acontecer antes de acontecer, sabe? Os mesmos caras que falam, é óbvio que a Virgínia ia terminar com o Zé Felipe, são os mesmos que dizem que um cara rico, ele vai ter todas as mulheres. Peraí, mas o Zé Felipe é rico. Enfim. Então, vou falar sobre algumas coisas aqui. Porque nesse momento, cara, que acontece uma separação assim, aparecem muitos canais e muitos perfis falando algumas coisas. Algumas eu acho verdade, outras eu não concordo. Mas, de modo geral, eu vim aqui dar a minha opinião também, especular um pouco sobre, certo? E pelo que eu vi que estão falando, eu vou falar algumas coisas um pouco diferentes aí. Então, se você quer saber a minha opinião, assiste o vídeo até o final. Primeiro de tudo, tem muita gente falando que ela se separou dele porque não gosta dele, nunca gostou dele, gostava mais do ex. Calma aí, pessoal. Ela tava com ele há 5 anos, tiveram 3 filhos, e ela sempre elogiou ele de certa forma nas mídias sociais, sempre falou que ele é muito carinhoso. E o legal é que ela falou uma coisa que chamou a atenção. Ela falou que ele era um cara muito bonzinho. E aqui que é um primeiro ponto que eu quero destacar. É o famoso homem bonzinho. É o famoso homem que não é uma ameaça, que não gera nenhuma insegurança na mulher. Alguns autores da sedução, eles dizem que para um homem continuar sendo interessante para uma mulher e para a mulher se apaixonar pelo homem, ele tem que gerar certa insegurança nela. E eu não tô dizendo que você tem que fazer ciúmes ou que você tem que entrar em joguinhos psicológicos e tratar a sua mulher, namorada, esposa mal para ela sentir insegurança. Mas ela tem que saber, cara, que você é um homem com opções. Pô, mas o Zé Felipe não tem opções? Pô, com certeza tem muitas mulheres que queriam ficar com ele. Mas a questão é, ele estava, digamos assim, não aberto a novos relacionamentos nem nada do tipo, mas será que ele não estava deixando a Virgínia muito confortável na relação, a ponto de ela, tipo, não sentir medo de perder ele, ou ciúmes de perder ele, ou enfim, inseguranças no geral? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu vi muita gente falando é a questão de ela cresceu demais, ficou com uma visibilidade gigante e, de certa forma, isso é ruim para os relacionamentos. É ruim para relacionamentos que não são seguros, né? É ruim para relacionamentos que não existe uma maturidade. Eu acho que não é o fato de ela ter ficado rica e muito mais famosa que ele que gerou o fim do relacionamento. É o fato de que as demandas do trabalho dos dois acabou não deixando com que eles tivessem uma vida de casal. Cara, eu nem sabia disso, tá? Quem me falou isso até foi a Paula, porque eu nem acompanho muito Virgínia nas redes sociais, nada do tipo, e a minha esposa também não, mas ela fica sabendo mais do que eu, talvez por ser mulher, talvez por seguir pessoas que seguem ela, enfim. E ela me falou, cara, que a vida deles, assim, ó, era um monte de gente na casa deles o tempo todo, e gravação, e videoclipe, e viagem de trabalho, e compromissos profissionais, e eles não tinham um determinado tempo pra casal. Se você parar pra pensar, eles estão há 5 anos juntos e tiveram 3 filhos em 5 anos. Então, durante praticamente 3 anos, ela esteve grávida, sabe? E durante 2 anos do relacionamento ela não esteve grávida. Então, isso aí já mostra que eles não tiveram tanto tempo de casal em si, porque, queira ou não, durante uma gravidez, a mulher tem que se dedicar muito à gravidez e pouco ao marido. E ainda mais uma Virgínia da vida que tem compromissos profissionais, cara, isso aí vai gerando um afastamento que pode prejudicar. Outra coisa que não foi dita na mídia, que eu achei bem importante de trazer aqui, é o fato da Virgínia esse ano ter sido convidada para ser a rainha de alguma escola de samba, alguma coisa assim. E a, a princípio, o que me destacou foi que em alguns discursos do término deles, ela falou que preferiram terminar para evitar possíveis brigas. Mas por que possíveis brigas? E aí, pensei a respeito dessa questão do carnaval em si e, enfim, talvez ela queira aparecer no carnaval solteira, talvez ela
se quisesse morar no Rio para ficar mais perto da escola de samba, longe da onde eles moram atualmente, não sei, pode ser alguma coisa relacionada a isso também, que estava gerando um conflito ou um ruído na relação deles, certo? E uma coisa que eu também coloquei aqui para destacar é a postura do Zé Felipe, que eu não vejo ele tanto na parte de postura, até de imagem, como sendo um homem completo, assim, sabe? Cara, eu não conheço ele, ele parece ser um cara muito gente boa, ele parece ser um cara muito legal, mas a imagem que eu tenho dele, e aí trata-se de percepção, que, detalhe, a percepção pode não ser a verdade, mas é o que eu enxergo dele. Eu vejo um cara que se veste com roupas muito extravagantes e até meio infantis, é um cara que se comporta de maneira infantil, é um cara excessivamente carinhoso e causa a percepção de que é um pouco grudento, sabe? Então, isso aí me remete àquela questão da postura masculina, né? De você ter uma postura masculina, de você saber se portar, porque cá entre nós, a Virgínia é um mulherão, é uma gata, é uma 10/10 e ainda por cima é bem sucedida. A galera pode não gostar e achar ela fútil, mas não pode negar que ela é uma baita de uma empresária, que ela tem os projetos dela, enfim. Podem questionar o comportamento dela em público, enfim. Já vi algumas pessoas falando que ela foi pro Cruzeiro do Neymar e ficou rebolando na frente do Neymar. Enfim, são coisas que devem ser avaliadas, né? Faltou ali um pouco de respeito com o parceiro. Não sei se houve traição tanto da parte dele, já ouvi que também poderia ter havido traição da parte dele também. Enfim, mas como um casal, eles precisavam, né, de ter ali um pouco mais de respeito um com o outro, talvez. Enfim. E, cara, decidi trazer esses pontos de discutir sobre, né? Não que vá fazer diferença na vida de ninguém, mas também, cara, pô, houve essa separação, é uma separação consideravelmente grande pelo tamanho da Virgínia. E eu decidi trazer um vídeo aqui apresentando esses pontos, justamente porque eu vi muita gente falando algumas coisas com relação a essas questões que eu trouxe aqui de maneira muito superficial, sabe? Enfim, ela só porque ela ficou rica, usou ele, não gostava dele e decidiu separar agora. Não necessariamente, galera. A galera gosta de avaliar de maneira muito superficial. Enfim, e não duvido que possa ter uma reconciliação. De repente, quando um dos dois, ou os dois forem pra pista, verem que os relacionamentos não são tão fáceis assim, enfim. Fica aí, né, a minha opinião sobre. Queria também saber de vocês a opinião de vocês sobre, né? Muito importante a gente trocar essa ideia, mesmo porque talvez alguém aí tenha informações que eu não tenha. Decidi trazer esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião nos comentários. Se você quiser aprender mais sobre sedução, relacionamento masculino, desenvolvimento masculino, relacionamentos, vou deixar na descrição, no comentário fixado, os meus principais conteúdos. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!